Há muitos anos atrás, quando ele tinha acabado de ser lançado, eu comecei a ler o manga, porque ele tinha uns visuais muito bacanas, mas por circunstâncias da vida eu dei uma parada e esqueci dele. Essa história era The Hunters Guild Red Hood, só que esse dia eu lembrei dela, e pra minha surpresa já era tarde demais e o manga já tinha sido cancelado. No tipo de história desse gênero, geralmente você espera uma obra relativamente longa, com vários e vários capítulos, e se fosse o caso de tomar uma machadada da editora, igual o que acontece muitas vezes, teria sido pelo menos mais do que 18 capítulos, né? Como que uma história que eu lembrava ter um começo muito interessante, uma premissa bem boa, que foi muito apreciada no seu início por seu grande potencial e pedigree, com o autor tendo sido assistente de Boku no Hero Academia, simplesmente, puf, já era em apenas alguns capítulos e praticamente todo mundo achando ela bem medíocre. Fazer histórias de mangá é mais difícil do que só desenhar sua ideia legal. O triste destino de Red Hood é um frustrante caso complexo de respostas simples. Se você quer um exemplo para a frase "tinha potencial", não tem uma obra mais perfeita para isso. Essa história é muito frustrante, roda logo a intro aí. O que você acha que consiste uma história de sucesso? Cada um vai falar algo diferente, porque cada um tem um gosto diferente. Mas toda história grande que você gosta por aí só pode existir se tem uma base sólida de baixo. Quanto mais complexa é a história, melhor essa base tem que ser feita. Na maioria dos casos, essa base é a parte mais difícil de desenvolver uma história. Quantos autores você já viu por aí que terminaram uma história famosa e não conseguiram desenvolver outra do mesmo nível? O mundo já está entupido de histórias para todo tipo de gosto, tema e personalidade. E dentro disso, cada um com uma base específica diferente. Já é complicado fazer uma base forte, aí você também tem que fazê-la interessante e chamativa, fazer aquilo que vai chamar os olhos de quem possivelmente estaria interessado e então agarrar um novo leitor. Esse problema é o que proporcionou todo o triste destino de Red Hood, mas não porque a base dele é ruim, pelo exato contrário. A base de Red Hood é extremamente sólida e muito interessante, acompanhando de início um garoto chamado Verou, em uma pequena vila que está sendo atormentada por lobisomens. O garoto tinha sido acolhido pelo bondoso prefeito depois de perder seus pais. O mesmo prefeito que vendeu praticamente tudo que tinha para conseguir contratar um caçador da Guilda dos Caçadores para lidar com os lobisomens que já tinham devorado todos os aldeões capazes de lutar, e se aquilo continuasse daquele jeito, em pouco tempo todo mundo já teria sido devorado. E é aí que aparece Grim, a caçadora enviada pela guild para lidar com o problema. De início, parece uma criança qualquer, mas então, o prefeito devia ser milionário, porque ele não só contratou uma das melhores caçadoras da guild, mas ela também vira uma personagem com um dos melhores designs que existe quando ela se transforma. E a história se move daí. Quando falamos que Red Hood tem um potencial, quer dizer que a base da história é muito boa, uma ideia central interessante e um clima perfeito, com ambientação bem construída, complementada com desenhos e designs simplesmente lindos, e bem equiparáveis à qualidade do desenho de Horikoshi, sendo até melhores em algumas vezes do que a arte de início do Boku no Hero. E a partir daí então é de boa. O autor já fez tudo que é extremamente difícil da melhor forma que se é possível fazer. É só manter a mesma qualidade e desenvolver o desenrolar da história, que, suave, Red Hood seria uma das melhores histórias a serem publicadas. Só que é aí que Red Hood tropeça, muito feio, e sai rolando abismo abaixo e não tem chão que a segure mais. Uma falha tão grande que nem sua base, nem seu perfeito estilo de arte, nem nada que fez a história ser fantástica, conseguem segurar. Uma história que criou o universo da forma mais legal possível e contou tudo como se fosse uma criança de 4 anos que acha que brócolis é uma mini árvore e nuvens são feitas de algodão doce. O pior de tudo, o que é mais frustrante, é que o potencial de tudo existe bem ali na sua frente, mas vai sendo tirado de você de uma forma exponencialmente gradativa. Não é algo que você consegue apontar direito e falar qual que é o problema principal. É como se a história começasse como uma fruta madura e ao longo do contar, ela vai apodrecendo sem você identificar exatamente o motivo. A cada bifurcação no progresso da história, a obra perde qualidade, e quanto mais e mais escolhas são feitas, mais seu sentimento de
poderia ter sido melhor de outro jeito. Cresce. E seu aproveitamento, que no início não se importava muito porque todo o resto estava muito bom, já pro meio da história começa a perder o interesse, por causa que todo o resto à sua volta já foi substituído por mediocridade, e o brilho que antes existia naquelas páginas já não existe mais. O autor foca constantemente em coisas que não são beneficiais para a história, e deixa de lado coisas e ideias interessantes apresentadas. É uma obsessão por tentar deixar a história com uma complexidade maior do que deveria ser, e que faz tudo o que está acontecendo parecer barato, tentando fazer planos mirabolantes para mostrar como que os personagens são bons e inteligentes. Só que se você pensa 2 segundos sobre, você percebe que nada faz sentido e tudo é muito besta. E o autor só tá tentando te fazer acreditar que algo extremamente simples é realmente muito complexo e complicado, onde o intuito é fazer uma situação que, se não fosse o Verou, aquilo ia dar merda pra deixar tudo mais climático e tal. Só que de duas ou uma. Ou você já sabe o que vai rolar por ser uma coisa muito besta e óbvia, ou é uma coisa que ninguém no mundo inteiro teria a capacidade de saber, porque ninguém sabe o que tá passando na cabeça do autor e qual que é a resposta que ele quer que aquilo tenha. Mas que com uma magia transcendente sem base nenhuma, um dos personagens sabe. Infelizmente você percebe isso muito. Não é engajante. A tentativa de ambientalizar e criar conflitos tem o efeito oposto, faz a ambientalização ser esquecida e os conflitos parecerem brigas de maternal. Tudo acontece de forma muito conveniente, todos os personagens fazem coisas que o autor precisa para ajudar a história a continuar andando. Eles não têm escolhas próprias e suas personalidades somem a partir do quadrinho de introdução. Todo mundo se ajuda de boaça, é só respirar que tudo se resolve e a história se move pra frente. Não precisa nem falar, por favor. Os personagens não movem a história, o autor usa os personagens para mover a história que eles não fazem parte. E o sentimento horrível de ver algo que poderia ter sido melhor se fosse abordado de forma diferente, sem tentar fazer tanta coisa doida ao mesmo tempo, fica engravado na sua cabeça quando você lê. Ideias fantásticas de um mundo lindo, desperdiçados em um contar de história que não cumpre o que lhe é dado. Uma falta de foco imensa. A gente pode falar o dia todo aqui das falhas do autor em desenvolver Red Hood, mas a culpa disso tudo não é inteiramente dele. A indústria de mangás atualmente é um ambiente depressivo para novos autores. Não basta você ter um desenho bacana, não basta você ter uma premissa interessante, não basta você ter um nome conhecido, ser assistente de uma história famosa ou algo assim. Em um mercado competitivo e saturado como esse, no momento que você falha um pequeno ponto, um alvo já é pintado nas suas costas, e se você ceder à pressão, o gatilho é puxado sem pensar 2 vezes. Quando você recebe a notícia que sua história tá indo pro lixo do esquecimento e que você tem que finalizar ela em X número de capítulos para eles tirarem aquela porcaria da revista deles, o que você faz? Que motivação você tem de fazer esse final que você não quer fazer? De uma história que você achou que seria a obra de sua vida, mas que por tudo que vem acontecendo na empresa publicadora e por algo que você fez, sua confiança nela já não existe. Mas por linhas contratuais, você tem que fazer, tem que terminar. Tem indícios de seu plot final desde o início da história, mesmo que talvez nessa parte fosse outra ideia se formando. Mas nós nunca saberemos o real sentido ou as intenções do autor. Só que usar essa oportunidade para criticar toda a indústria e fazer ela mesma publicar a crítica é com certeza uma ideia bem audaciosa. E foi isso que o autor fez. Se esse era ou não o enredo que Red Hood tinha desde o início de seu desenvolvimento, ou se foi uma resposta ao cancelamento, certamente transformou a história de uma inocente trama que não consegue nem fazer um plano complexo para desenvolver os personagens, em uma obra que tenta expor as dificuldades do mercado de mangás. A intensa e insana expectativa em cima de algo criado por alguém. Milhões de olhos públicos olhando por cima do ombro de uma pessoa e a angústia de todo esse peso colocado na sua única oportunidade de pagar as contas de casa e a janta de amanhã. Red Hood foi uma obra criada com amor e com uma habilidade fantástica de desenho e ideias de construção de mundo. Só que por diversos motivos, o seu desenvolvimento não foi o que deveria ser quando você toma em conta a qualidade e a dedicação demonstrada na sua premissa e no one shot que deu a oportunidade para essa história. Culpa do autor, culpa da publisher, ingenuidade, falta de experiência, quem sabe qual é o motivo dessa imensa falha. Disso tudo, só conseguimos tirar uma resposta.
todos nós saímos tristes desse infeliz destino. Penduraram uma história sensacional nas nossas frentes. Uma história que tinha o potencial de colocar nossas mentes para voar e imergir naquele mundo fantástico de criaturas místicas. Como seria ser um caçador na guild? Como seria lidar com os lobisomens e outras raridades pelo mundo? E infinitas outras coisas. Mas que então foi tirada de nós para nunca mais ser vista. Um conjunto imenso de problemas e uma série de desventuras que desapareceu com uma expectativa de um potencial óbvio. E por fim, todos nós continuamos a caminhar e procurar histórias que ressoam com a gente, que talvez coçariam aquela coceirinha do potencial que Red Hood mostrou. A jornada desse mangá serve de um ponto de alerta, que mesmo os conceitos mais promissores podem hesitar sem uma forte execução. Uma fábula que uma vez grande, perdeu seu foco e agora se desfaz nas areias do tempo. E não terá mina musculosa ou fanart de capuz vermelho que vai suportar todo esse peso.